Freud. Sim, o nosso diálogo de hoje é com Freud. O nosso Sigmund Freud, ou pelo menos com uma psicanalista que é atravessada pelas teorias, pelo pensamento de Freud. Ela é psicanalista, é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, é coordenadora da pós-graduação em psicanálise e feminismo de uma universidade lá em Curitiba, é mestre em psicologia e doutoranda em psicologia. E trabalha exatamente com isso. Claro que com o inconsciente pessoal, freudiano, mas tem um recorte específico no seu doutorado que é o estudos psicanalíticos sobre as influências das mídias nas identidades de pessoas que se querem não binárias, né? E ela própria encarna isso, o não binário, será? Bom, ela que vai dizer. Ela se chama Sam Alcântara. Está aqui ela, tudo bem? Olá, Ricardo. Que bom você estar aqui. E me diga, me fale, eu fiz uma apresentação sua, será que corresponde, hein? Sim, você me apresentou da forma como hoje eu costumo me apresentar. E é um processo que eu venho trabalhando e brincando, como a gente estava conversando dos bastidores, com um aspecto estético, linguístico, imagético, simbólico, sobre minha expressão de gênero. E isso é um processo que eu venho trabalhando em análise há mais de 10 anos. É um processo que eu venho estudando, é um processo que me aparece como questão em relação à própria psicanálise. E eu resolvi encarnar isso e experienciar isso de forma livre e aberta, porque se tem uma coisa na psicanálise que a gente aprende é a ficar um pouco alinhado com o nosso desejo de forma ética. E sendo assim, é o que eu venho tentando fazer. E me parece, quer dizer, já que você está trabalhando com a forma de expressão, inclusive física, né, dessa escolha de identidade, eu vejo na sua, e eu queria que você comentasse sobre isso, uma ambiguidade. Uhum. Porque você tem barba, enfim, eu não preciso explicar, não é? Tem uma voz também associada ao masculino, né? Um sapato associado ao masculino, uma certa apresentação. E, no entanto, há outros elementos do feminino. E eu queria que você falasse sobre essa escolha pela ambiguidade. Justamente, isso tudo começou por volta de 2019, quando eu comecei a perceber a quantidade de amarras que eu tinha dentro do armário, né? Eu comecei a investigar em análise sobre as minhas experiências de infância, as minhas experiências ali de começo da adolescência, onde eu sempre fui tratada como mulherzinha, por não performar aquilo que os meninos queriam que eu performasse. Que é aquele menino mais embrutecido, aquele menino que gosta de bater nos outros. Eu sempre fui um pouco mais sensível, fazia teatro, coral, gostava de jogar vôlei. E tinha uma questão com a minha sexualidade, porque eu era apaixonada por uma menina e por um menino também, e aí estava ali às voltas com a sexualidade e com minha própria identidade de gênero, no sentido de que, bem, se eu não sou menino, eu sou o quê? Porque eu não quero ser mulherzinha deve ser ruim. Bem, se você não é menino, você é algo inferior, você é mulherzinha, me chamavam de baitola. Inclusive hoje, quando perguntam o meu gênero, eu digo que eu sou baitola. Eu estou transformando esse significante meio cearense em uma expressão de gênero. Que lindo! O baitola, o nosso baitola, que seria o qualira, né? Tem vários, em cada lugar tem uma definição. Mas aí o baitola ainda é masculino. Ainda é, mas é porque o baitola linguagem... está ligado à expressão de sexualidade. Eu estou transformando isso em gênero, tal qual, obviamente, guardando as devidas proporções. Nos Estados Unidos se fez com queer, aqui na América Latina se faz com travesti, no sentido de que o significante, que é a palavra, ela pode ser pejorativa, mas ela pode ganhar uma sublimação e um novo significado a partir do momento que aquela palavra cola em um novo sentido, naquele corpo que se expressa daquele jeito. É assim que eu venho trabalhando essa palavra em mim, que era uma palavra que doía muito. Toda a vida que eu escutava que eu era baitola porque eu não era tão homem. E aí eu tive que passar por um processo de embrutecimento para ser reconhecida dentro do grupo dos machos.
E de um tempo para cá eu venho dizendo que não preciso fazer isso, que não preciso desse tipo de reconhecimento e passei a lidar com o devir dessa palavra, homem. E qual é o devir dessa palavra, da palavra baitola? Qual é o novo sentido? Agora como gênero e não como classificação de um determinado comportamento masculino? É esse que você mesmo me perguntou sobre essa espécie de ambiguidade. Eu, por enquanto, não pretendo fazer nenhuma transformação cirúrgica no meu corpo. Então, o meu corpo é esse. E eu faço exercício físico para a musculatura deste corpo se desenvolver. O que, fenotipicamente, esteticamente, parece um corpo masculino. Porque nasci XY, sou tratado desde que nasci como homem macho da espécie humana. E aí, dentro dessa brincadeira, comecei a usar elementos e signos que esteticamente não representam algo do masculino, como um cropped, uma calça, uma maquiagem. Às vezes eu saio com os olhos com a sombra bem pesada. O sapato, apesar de ser parecido com o masculino, eu comprei numa loja de sapatos femininos lá em São Paulo. Lá em Belo Horizonte. Mostra aí, tão lindo. Põe aí. Aqui é os objetos é que vão motivando o nosso diálogo. E aí eu queria que você mostrasse os sapatos, já que você falou dele. Pois é. É um sapato feminino. Essa calça e essa camisa eu também comprei numa loja aqui em Fortaleza de roupas exclusivamente para mulheres. E aí eu tenho brincado com os tamanhos, com as roupagens. Estou mudando meu guarda-roupa inteiro e até que esse ano eu resolvi, se eu estou me destituindo, me desidentificando com esse significante de homem e estou me apropriando com um novo significado, que é esse que me violentavam quando eu era criança, adolescente, que é o baitola, nada melhor do que brincar também com a linguagem. E aí, esse ano, eu comecei a usar pronomes e artigos que são identificados normalmente como feminino para esse corpo que não parece de mulher. Que não com é esse mulher. corpo ambíguo, né? Eu não sou mulher, eu só não sou homem. Mas também não é não binário. Essa porque o não binário não se define nem nem como masculino, nem como feminino. É por isso, por eu não ser mulher e eu me desidentificar como homem, eu fujo da binariedade de gênero. Pois é, mas você... eu tenho que tratar você aqui, tenho que tratar, não com nenhum problema, mas obedecer, digamos, a sua definição, Sim. a sua definição interna. Feminina, é isso. Porque eu disse, é uma psicanalista, é uma professora. São, né? Mas eu não sou mulher. Eu, inclusive, digo que não sou digna de me apropriar desse significante, porque eu nunca passei pelas violências que uma mulher sofre. Uhum. Inclusive... Você não está nesse lugar, né? Não estou nesse lugar. Nesse corpo, Esse nem não psicologicamente. É o meu lugar. Eu não sou mulher e nunca serei. Eu acho que você precisa ser muito... Precisa ser muita mulher para ser mulher, né? Ser mulher. Eu nunca serei. É verdade, é preciso... Olha, uma das coisas que eu mais admiro na Rita... Como é o nome dela? Rita Von Hunt? Von Hunt. Que é um ator, o Guilherme, né? Guilherme. Guilherme, não me lembro agora o sobrenome. Não lembro o sobrenome. É o Guilherme, dele. que é tão inteligente, tão lindo. Não é um filósofo, professor. E ela tem a persona Rita. E um dia, se não me engano, em São Paulo, ela ganhou o prêmio de a Mulher do Ano. Uhum. E ela devolveu... Eu estou associando você a ela, entende? Porque ela devolveu e disse, eu não sou mulher. Eu não aceito esse prêmio. Deem esse prêmio a uma mulher que tem um corpo de mulher, que tem uma vivência com todas as vantagens e desvantagens de estar num mundo machista como o nosso, misógino, inclusive, né, homofóbico. Aí ela disse, não, eu não quero. Deem o prêmio para uma mulher. Eu sou um personagem, não é? Então, você agora me dizendo isso me encantou também, de dizer, não sou, mas você se sente bem que eu a trate como... no feminino. Sim. Uma psicanalista e não um Sim. psicanalista. Uma professora e não um professor? Porque eu entendo que na língua portuguesa, e não só na língua portuguesa, eu tenho estudado isso muito. Inclusive lendo um filósofo francês, professor da Universidade de Sorbonne, Sambucier, que também dá as voltas com como tratar não binários dentro das línguas que já são instituídas.
E a gente está sempre às voltas com os pronomes neutros e isso traz uma série de problemas, inclusive hoje a gente está tendo embates que eu acho que deveriam ser utilizados. A gente precisa sair do binarismo da língua em si, da gramática. As regras, elas não são universais. A própria língua portuguesa foi instituída com Camões ali no século XV. A língua é uma construção, é um ser vivo. A ideia é que hoje a gente está vendo as câmaras legislativas francesas, por exemplo, que proibiu os artigos e os pronomes não binários. Aqui no Brasil a gente está caminhando para o mesmo caminho. E aí, para não ter um problema de fazer com que seja mais difícil a pessoa usar o elo, eu preferi inverter a ordem. Então, não usar os pronomes do masculino, usar os pronomes que são ditos do feminino para uma pessoa que não é mulher. No caso, eu não sou mulher, nunca serei mulher, mas estou usando os artigos e os pronomes que são utilizados para o feminino, não para me apropriar do significante mulher, mas para sair do significante homem. E você me trouxe entre os livros aqui, o primeiro que apresentei é um livro chamado Escritos sobre Psicologia do Inconsciente, que são análises, imagino que são textos do Freud, né? Sim. Textos do Freud sobre os temas, deixa eu ver aqui, O Inconsciente, que é um texto dele de 1915, Luto e Melancolia, de 1917, e Além do Princípio do Prazer, 1920. E eu me lembrei, então, de uma frase do Freud, que tem tudo a ver com isso, que diz, eu não consegui, é mais ou menos isso, não estou citando ipsilíteres, mas enfim, ele diz que não consegue entender as mulheres, né? Uhum. Eu não é? Como é que ele diz? Eu não entendo, eu não consegui, ninguém consegue compreender as mulheres. Ele, inclusive, foi acusado um pouco de, em alguns setores, de misógino, não é como misógino, de misoginia. E eu queria, então, que você comentasse, fizesse uma ligação entre o seu discurso agora e o objeto que você trouxe, que é o nosso Freud. Em que sentido o Freud está perpassado pela sua fala? É curioso isso, porque eu não gosto dessa edição. A tradução dela é cheia de problemas, porque ela foi traduzida direto do inglês para o português, então é uma dupla tradução. Hoje, de Luiz Alberto Hans. A gente tem uma tradução da editora Autêntica, que é incrível, que é direto do alemão. Inclusive, um dos tradutores, que é o Hernani Chaves, esteve comigo em Curitiba em novembro. A gente estava discutindo exatamente sobre isso. Ele falou que é um erro de tradução quando diz que as mulheres são um continente negro. Na verdade, o que o Freud estava dizendo é que é um continente obscuro, aonde a gente não consegue ter acesso pelo grau de dificuldade de expressão do que é ser mulher. E, bem, Freud, obviamente, ele é um homem de seu tempo. Ele nasceu ali na Áustria, que era o Império Austro-Húngaro na metade do século XIX, começou seus trabalhos com psicanálise no final do século XIX, dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, onde o homem era aquela estrutura, que não é muito diferente de hoje, mas que era uma estrutura completamente verticalizada, onde o pai, o patrão e a pátria eram as referências de todo o norte social. Então, dentro dessa perspectiva, o Freud abriu e deu voz para as mulheres poderem falar sobre si. E daí nasce a psicanálise, em um movimento quase de inversão entre o médico homem, que era detentor do saber, que dizia o que é que a pessoa tinha, principalmente as mulheres, que histeria era onde o Freud foi atuar, era tratado como frescura de mulher mal comida, e o Freud diz, não, a partir de um movimento, ele diz, vou fazer um outro movimento, deixa ela falar. Um paciente que pede para ele calar a boca para ela poder falar. E ele funda a psicanálise a partir daí. E a mulher é fundante nisso, né? As mulheres, no plural, né? Porque são as pacientes dele, né? Ele sai do mundo O primeiro encantamento dele é com as regressões, como é que a gente chama? Regressão é outro nome. Ele fazia hipnose. Hipnose para regressão. E depois vai para o estudo mesmo das mulheres, dando voz às mulheres, né? Ele vai para o método catártico e depois vai para a associação livre. Vai para a associação livre, que aí é que funda. Que aí a psicanálise Ele próprio fundada. Também foi questionado em alguns momentos como alguém muito
centralizador. Ele tinha aqueles encontros das quartas-feiras, né? Sim. Mas foi algum... E as pessoas foram saindo, né? Os discípulos. E onde ele era meio... A opinião dele era meio hegemônica, meio né, fundamental, sem contestações, né? Então, há uma recente pesquisa... que tem até uma brasileira envolvida nisso, que dá aula nos Estados Unidos, acho que é ou na Inglaterra, que questiona a inteligência e a importância do Freud. Eu acho que é aquela Pasternak. Natália Pasternak. Na Pasternak, que fez um livro recente sobre o Freud, onde o Freud não figura muito bem. Não sei se você poderia falar sobre isso. Curioso isso porque foi publicado essa semana um livro de um professor meu, Gilson Iannini, lá da UFMG, com o professor Christian Dunker, da USP, Sim. falando justamente sobre esse livro, Que Bobagem. O Gilson e o Christian, eu ainda não li o livro, mas eles estão mostrando como a psicanálise é um campo epistemológico, portanto científico, e dizer que a psicanálise é uma bobagem eu não vou dizer que a Natália Pasternak não conhece, porque ela é muito inteligente, ela conhece. Ela é culta, brilhante, algo brilhante. Que às vezes pode... eu não sei nem descrever, mas que foge do bom senso. Porque você pode dizer que a psicanálise ela não segue o método científico, hegemônico, anglo-saxônico, comprovável, né, das coisas comprováveis. No sentido de que precisa uma certa experiência empírica para poder dizer do que é uma ciência. Mas esse não é o único modelo de ciência que existe. E esse não é a única produção de saber, não é o único mecanismo de produção do saber. Né? Que vai repercutir, inclusive, na ciência. E eu acho Você tem ciência, você tem arte, você tem psicanálise. Quando você, em relação à psicanálise, trata a psicanálise como uma pseudociência, você acaba esquecendo de estudar epistemologia. Ir para alguns epistemólogos interessantes, fazer um debate com o Thomas Kuhn, que ele já estava debatendo justamente a cientificidade da psicanálise. Freud, em 1933, lá na última conferência das novas conferências introdutórias acerca de uma visão de mundo, ele vai dizer que existem 4 visões de mundo que são interessantes, como você citou, a religião, a arte, a filosofia e a ciência. A psicanálise usa o método científico para fazer suas investigações, mas não é uma ciência porque, para o Freud e para a hegemonia da época, a ciência era aquela positivista e empirista, e a psicanálise não consegue ser assim. Já Lacan vai dizer que a psicanálise é uma ciência sim, é uma ciência conjectural, que se aplica tanto quanto a linguística, a alguns ramos da física contemporânea. Então, esse debate da psicanálise com a ciência desde que a psicanálise se fundou e a gente está às voltas com isso até hoje. Esse tipo de contestação enseja você a dizer o que sobre... Que mundo que está por trás dessa contestação e desta tentativa de supremacia do conhecimento científico comprovável em relação às outras formas de produção? Eu fico pensando que é uma espécie de eleição de um só recorte, de uma só possibilidade de pensar. Se não for ciência, é bobagem. É isso que eu estou me ocorrendo. Que tipo de pensamento embasa esse tipo de contestação? Eu acredito que 2. A arrogância do tudo saber e a busca de uma verdade canônica. O que é curioso, porque a ciência em si, ela é talvez o grande método de esclarecimento que os seres humanos desenvolveram a partir das investigações filosóficas para tentar cernir um pouco da realidade. Só que, por exemplo, Carl Sagan, num livrinho que traduzido para o português se chama Bilhões e Bilhões, vai dizer que a própria experiência humana é atravessada por limitantes físicos. A gente só enxerga entre o vermelho e o violeta. A partir desses espectros de luz, infravermelho e ultravioleta, a gente não vê mais. A gente não tem acesso a esse tipo de verdade. A gente só escuta em hertz muito curtos. Existem espectros de som do agudo e o grave que a gente não faz ideia de que existe. Inclusive sons dentro de nós. E aí vem a genialidade do Freud. Todo aspecto que a gente aprende da realidade é fantasia. É uma expressão da realidade que ela é cernida por nós, a partir de um ponto de vista
que é limitado pela nossa visão, pela nossa audição e pela nossa sinestesia. Inclusive, a impressão que temos de nós mesmos, né? Nós somos personagens de nós mesmos, né? Se alguém pedir que eu fale de mim mesmo, eu falarei de um Ricardo. Se eu pedir que você fale, vai ser outro Ricardo. É o outro Ricardo Guilherme, né? E estou me lembrando também de uma frase linda do Freud, que diz o seguinte: aonde eu vou, percebo que antes de mim, os poetas, os artistas já estiveram. Ele não estou citando ipsilíteres, mas o sentido é esse. Onde ele ia, chegava e dizia, os artistas estiveram aqui. E não é à toa, por exemplo, que todo o trabalho dele foi em cima dos gregos, em cima de Ésquilo, de Édipo, né? De todas as referências do artista. E o artista não é o cientista. Não é? O Freud, ele percebe que a arte é uma expressão de sublimação das neuroses que a psicanálise não consegue acessar. Quando o artista ele consegue num quadro, numa tela, numa peça, numa expressão qualquer artística, colocar ali, naquele lugar, algo que é extremamente singular, que tem um sentido único e expressivo para aquela pessoa, que é o fruto. O processo de uma análise é esse, é você encontrar ali sua particularidade, sua singularidade no mundo e fazer aquilo girar com outros. A nossa dialogadora de hoje é a Sam Alcântara, ela é psicanalista e oriunda lá da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, professora e doutoranda. E ela me trouxe, além do livro do Freud, 2 objetos que eu quero colocar aqui. Daqui é um echarpe e uma gravata. Vocês já imaginaram, a gravata como símbolo nos remete, digamos, ao masculino, né? Até uma coisa meio fálica, né? Há uma referência fálica aqui no uso da gravata. E um echarpe, ou um cachecol. E aí ela usou uma expressão muito cara ao nosso Freud, que é sublimação. E aí eu fico aqui a me perguntar e queria que ela comentasse. A nossa psicanalista, que é dialogadora de hoje, a Sam Alcântara, que é o seguinte: não teria... o que há de sublimação na sua própria teoria? Porque você sofreu, ele é mulherzinha, ele é mulherzinha, ele é mulherzinha, e você pegou e está transformando isso em algo de produção de um novo saber, como intelectual, como acadêmica. Isso é louco porque... Não é lindo isso? Mas ao mesmo tempo é bonito. Eu estou querendo aqui fazer... Eu estou fazendo a psicanálise eu estou fazendo aqui a psicóloga, tentando ser o psicólogo da psicanalista. Eu tenho sofrido alguns ataques de psicanalistas. Tem? É engraçado porque eles dizem que o que eu estou fazendo não é psicanálise, que isso é imaginário, que eu estou fazendo inflação narcísica, que talvez... E eu estou chamando de sublimação, né? Aqui agora. E aí eu acho curioso, porque eu passei a chamar esses psicanalistas de testemunhas de Lacan. E comecei a fazer um movimento diferente. Tem um professor da Universidade de Sorbonne, que eu tive o prazer de conhecê-lo agora em novembro, o Tami Ayush. É um marroquino que estuda sobre interseccionalidade e psicanálise. E eu venho fazendo um movimento parecido com o que ele vem fazendo nos estudos dele sobre psicanálise e hibridismo, que é falar um pouco sobre alguns devires que me atravessam, que é um devir territorial, geográfico, que eu sou cearense e nascida no Ceará, estou fazendo um doutorado em Minas Gerais, estou coordenando uma pós-graduação no Paraná, estou circulando em São Paulo, Brasília, para fazer palestras e sendo convidada para eventos. E toda vida que chego nesses lugares, eu faço questão de dizer, eu sou do Ceará. Eu sou uma pessoa não binária do Ceará. Eu sou uma baitola do Ceará. Estou aqui, enquanto uma psicanalista, fazendo um movimento que o pessoal da psicanálise detesta, falando sobre mim, sobre os meus processos que me atravessam, para falar do lugar onde eu estou falando e enxergando a teoria que eu estudo. E é a partir desse momento que esses objetos, eles ganham sentido para mim. Primeiro porque a gravata, ela tem esse representante da masculinidade fálica, o poder, o homem de sucesso, o homem de gravata. E eu acho muito curioso porque eu não sei se eu ainda uso, mas usei por muito tempo. E eu talvez use em algum momento para brincar com esse objeto fálico que e você ele está associado ao falo, né? Como se o homem exibisse. O homem burguês, desde a Revolução Francesa, é o homem engravatado.
É o homem de poder, é o pai de família, é o presidente da república, é o chefe de uma empresa. Até porque os homens, antes disso, não Não usavam usavam isso. É a Não era paletó e partir da gravata. Revolução Francesa que a moda começou a deixar os homens tão esteticamente parecidos. É. As mulheres, por exemplo, numa solenidade, há uma certa diversidade. Mas os homens são todos iguais, né? Paletó e gravata, paletó e gravata, paletó e gravata. E aí o meu devi com esse significante homem é atravessado por esse símbolo, esse objeto, essa gravata, do qual, como eu já tinha dito, quando eu nasci me disseram, trata-se de um menino. Trata-se de um menino que precisa virar homem. E nesse processo de virar homem, eu fracassei em vários momentos, porque quando eu olhava, bem, eu sou menino, eu sou homem, eu me olhava no espelho, minha mãe dizia que eu era, meu pai dizia que eu era, e os meninos diziam que eu não era. E eu, bem, tem alguma coisa estranha, eu sou ou não sou? Isso começou a me questionar ao ponto de eu encontrar em algumas figuras, por exemplo, eu gosto muito de rock and roll, no rock, pessoas andrógenas que brincavam com essa expressão da feminilidade, da masculinidade, e aí eu olhei ali, nossa, tem algum sentido. Mas fui me embrutecendo para participar da comunidade, ser reconhecida como homem, passei a usar gravatas. Porque você tem a definição da sexualidade, digamos, biológica, da condição biológica, né? Que a sua mãe já olhava e dizia, é um menino, eu tive um menino. Eu pari um menino. E o seu pai também, eu tenho um menino. Tem uma piroca, nasceu XY, então trata-se de um menino. Mas o outro não estava com essa avaliação, né? O social não estava com essa avaliação. A avaliação era comportamental. Está no padrão nosso ou não está? Não, não está. É diferente. É o que a Portanto, Judith Butler chama de performatividade de gênero. Performatividade de gênero. E foi essa performatividade de gênero que eu tive que me embrutecer e me forçar a tentar ser homem. E aí vem esse cachecol maravilhoso. Põe aqui, põe os dois então. Põe os dois aí, o cachecol e a gravata. Você sabe dar nó de gravata? Maravilhoso, de crochê. Você sabe dar nó de gravata? Eu não sei. Né? Eu sei, mas dá um trabalho. Dá um trabalho, então bota só assim. Eu vou. Bota os dois, para ficar ambíguo, para ficar andrógeno. E no próximo segmento do programa, aí, nós vamos continuar falando o crochê sobre isso. Como uma marca nordestina, uma marca cearense que eu tenho me apropriado cada vez mais, toda a vida que eu circulo pelo Brasil, fazer questão de dizer que, bem, eu sou desse território, eu sou uma pessoa nordestina que está vindo aqui para o sul do país falar, fazer uma abertura de mesa, fazer um fechamento de mesa, participar de eventos. Eu tenho feito questão de me apresentar justamente com elementos e signos daqui. Basicamente, todas as minhas roupas eu compro aqui. Eu estou em BH, cheguei semana passada, saí em umas lojas que eu conheço, compro, eu monto meu guarda-roupa todo. Ceará, quando eu chego lá, o pessoal pergunta de onde é que é essa roupa? Lá de Fortaleza. E Fortaleza é um polo de moda. Então tem tudo a ver com a fala dela, a nossa dialogadora de hoje, que é a Sam Alcântara, com quem nós continuaremos dialogando no próximo segmento do programa Diálogo. Um livro sobre Freud, uma gravata que nos remete ao masculino, ao padrão masculino do Ocidente, e um echarpe que talvez nos remeta ao feminino, será? Mas tem também algo também da maquiagem, olha aqui, um blush, aí sim, os índios se maquiam, né? Mas o homem, digamos, burguês da cidade, não pode, senão é uma referência à homossexualidade. Mas por que eu estou falando de tudo isso? É porque o nosso dialogador de hoje é uma dialogadora. Ela é psicanalista e é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora, inclusive, de uma pós-graduação lá em Curitiba, e ela é não binária. E um dos temas tem sido esse, do primeiro segmento do programa Diálogo. Eu me refiro a ela, Sam Alcântara. Sam, por onde é que vou começar? Vou começar com uma música. Seria bom? Eu sempre trago no programa uma música que tem a ver com a convidada ou com o convidado e peço para ele comentar. E eu me lembrei, vai trabalhar com não binário. Olha o que eu trouxe. Fiz este blues pra Bia. É o blues da Bia. Mas Bia não vem me ouvir. A Bia não vem me ouvir. Chico Buarque. Não vou censurar a Bela. Não vou censurar a Bela. A natureza
dela É da natureza solta dela. por aí. Compus doce melodia Compus uma doce melodia pra ela se enternecer. para ela se enternecer. Rimei com melancolia, meu dia a dia sem Bia. Meu dia a dia sem Bia Bia. não quer saber. Vocês vão ver o que tem a Vai ver. ver que nem imagina que estou a me insinuar. Ninguém sabia que eu estou a me insinuar para Bia, entende? É um homem. Talvez ela dê risada, Talvez ela dê risada. fique encabulada, talvez Ou fique encabulada. queira me avisar. Ou talvez ela queira me avisar Que no coração de Bia, no coração da Bia. meninos não têm lugar. Meninos não tem lugar. Porém nada me amofina, até posso virar menina pra ela me namorar. É comovente, é de a gente Ai, ficar você com tá lágrima nos chorando. olhos. Eu acho tão lindo isso. Eu sou capaz de virar uma menina para ela me namorar. Vocês entenderam, ele tá apaixonado por uma moça que não inclui os meninos, né? Ela tem outra orientação sexual. E por isso que eu trouxe essa música, Blue da Bia, que é um homem, dizemos cis, não é? Apaixonado por uma moça que é uma lésbica, não é? E que diz, não vai dar, com você não vai dar. Mas ele diz, eu sou tão apaixonado por ela que eu sou capaz de mudar de sexo, virar uma menina para poder namorar a Bia. Fala então você. Sam. As palavras às vezes escapam, principalmente porque essa música é realmente emocionante. É emocionante, é de Os emocionar. olhos ficam Eu fico muito arrepiado. marejados, porque o Chico é o Chico. A forma como ele descreve e expressa o amor é de uma intelectualidade sensível que poucas pessoas têm acesso. E quando ele se expressa assim, ele está brincando com o gênero e com a sexualidade. Ele está mostrando como o objeto de amor, ele, por ser um amor tão grande, ele pode ser adequado às expectativas de desejo daquele objeto amado. No caso, Bia, que é uma mulher sapatão, que não vai se interessar por uma estética masculina, mas ele quer dizer que é tão apaixonado que aquela estética dele, masculina, não faz sentido para ele, onde ele pode mudar, ele pode se transformar numa menina, esteticamente, para que ela possa desejá-lo. Ser objeto do desejo dela. Isso é lindo. É muito lindo. E aí fiquei me imaginando outra coisa. Posso virar menina, talvez fizesse uma intervenção cirúrgica, mas tem uma outra forma, talvez, hein? Vou aqui pensando junto com você, você mais do que eu nesse tema, porque tem lugar de fala, que é o fato de, mesmo que ele não mudasse fisicamente, biologicamente, fisiologicamente, ele podia dizer, agora eu sou uma menina. Eu posso namorar com você. Que pode. Bem, não sei se a Bia aceitaria, mas seria uma possibilidade. Mas, por exemplo, a primeira frase do volume 2 do Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, ela deixa isso muito claro e é genial. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Torna-se mulher. Não é ter nascido XX com uma vagina que faz com que aquela pessoa se torne uma mulher, mas são todas as expressões de violência e necessidade de performar aquele papel esperado do feminino e da mulher numa sociedade patriarcal que faz com que aquele corpo seja chamado de mulher. Por isso que eu falei que seria uma possibilidade. Sim. A possibilidade de ser menina não passa necessariamente por uma intervenção cirúrgica física. Não, mulheres Por isso que eu trouxe trans esse tema. e travestis não necessariamente fazem cirurgias de redesignação sexual genital, ou precisam colocar silicone, ou precisam andar sem barba. Ou mudar a voz. Ou mudar a voz. Tudo isso depende muito de como você consegue se expressar e como você consegue lidar com o reconhecimento do outro. Porque essa também é uma das temáticas que a gente precisa bater, enquanto inclusive psicanalista, quando a gente está falando sobre identidade. Identidade não é um fechamento em si mesmo. Identidade é uma forma de reconhecimento pelo outro, a partir de uma expressão de si, o eu em contato com o outro.
porque eu não consigo dizer de mim a partir de mim mesmo. Quem botou meu nome não fui eu. E mesmo que eu troque de nome, ainda assim eu tenho uma referência anterior. Portanto, você me chama de ela. Mas se eu chegar aqui e não disser que prefiro ser chamada por ela, ninguém vai me chamar de ela. Porque fenotipo